Qual o meu posicionamento final, não definitivo, em relação à participação de Imane Khalif nos Jogos Olímpicos de Paris? Por que essa situação é tão polêmica e por que duas pessoas com informações e documentos distintos, elas podem estar certas? Existe a sobreposição de vários aspectos. Para esse vídeo, para esse post, para simplificar, vamos considerar social, legal e esportivo. Socialmente, existe uma variação e um espectro muito grande de vários conceitos. Exemplo, o que é ser feliz? O que é ser bem-sucedido? O que é ser saudável? Todos concordam que isso depende e muito da percepção pessoal, que é influenciada pelo seu ambiente familiar, pelo seu país, e existe um espectro muito grande do que é ser feliz. Quando você fala regulamento em lei, você começa a funilar essas percepções. Então você tem a humanidade do planeta com um espectro muito grande do que é ser feliz, do que é justo, do que é ser bem-sucedido. Quando você coloca o aspecto legal, você começa a funilar. Você tem a mesma quantidade de pessoas no planeta, mas você não tem a mesma liberdade de fazer algo errado legalmente em detrimento da sua felicidade. Então você começa a ter atrito, porque você começa a ter o mesmo número de pessoas tentando passar por um funil mais estreito. E daí chegamos no esporte olímpico. Não estou falando de atividade física. Esporte olímpico é o filtro extremamente seleto. São poucas pessoas no planeta. Se da transição do aspecto social para o aspecto legal, você já tem atrito nesse funilamento, imagina o atrito que não é causado quando você sai do social, da população do planeta, para pouquíssimos atletas. Tem muito atrito. No caso de Imane Khalif, considerando que ela é intersexo, com ambiguidade da genitália, para esses casos, que em geral são 1 em 5.000, a equipe médica multidisciplinar, quando recebe esse bebê recém-nascido, ela precisa tomar uma decisão, e essa decisão ela tem que ser relativamente rápida, porque senão o bebê corre risco de vida. É analisado, na dificuldade de identificar o sexo, é analisado a questão dos cromossomos, obviamente hormonal, genética, a genitália, a formação, ultrassom, os órgãos internos, reprodutivos. Vamos imaginar que você tem um recém-nascido com cromossomo XY. XY é o que carregaria as características masculinas. Só que dentro desse espectro você não sabe o quanto de carga masculina você possui, mas cientificamente é um menino. Quando você vai avaliar a genitália ambígua, é difícil determinar se é menino ou se é menina. Tem que se tomar uma decisão multidisciplinar. Vamos imaginar que esse recém-nascido XY, ele não tem o pênis, ou o pênis é muito pouco desenvolvido. Em compensação, o canal vaginal ou algum outro aspecto, ele é mais desenvolvido. Na decisão e no esforço de salvar e determinar uma melhor vida social para aquele bebê XY, eles podem tomar a decisão de é melhor fazer um canal vaginal, supressão hormonal e registrar como uma mulher do que como um homem que não tem o pênis, por exemplo. Isso é uma questão social e eu acho que ninguém tem dúvida de que o esforço é o melhor para que aquele ser humano tenha a melhor vida social possível. Existem inúmeros casos de conflito dessas pessoas na fase adulta, porque elas não se encontram no sexo em que elas foram registradas. Isso é uma coisa. Tem um aspecto legal, que inclui as pessoas que querem mudar de sexo. Agora, qual seria a minha decisão em relação a Imane Khalif? Para os Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos, nesse momento, ou o esporte,
ele não consegue comportar esse atleta específico sem causar prejuízo ao esporte. Isso não quer dizer que Imane Khalif ela não tenha os direitos de lutar literalmente pela sua participação, que os Jogos Olímpicos eles deveriam convidá-la para participar de uma forma ativa de como resolver esse problema, porque eu espero ter conseguido explicar, não é porque ela tem o registro feminino que ela é uma mulher, do ponto de vista hormonal. Isso porque quando se fala em performance esportiva, essa carga hormonal, ela tem uma carga muito grande no resultado da performance. Não é uma decisão fácil para ninguém. E eu não acho que é uma decisão definitiva. Eu só acho que, nesse momento, não dá para transformar a exceção na regra. Por mais cruel que seja, alguém teria que tomar essa decisão. E a decisão seria: ou eu dou apoio para uma atleta, Imane Khalif, todo o suporte legal, psicológico, para que ela encontre um caminho dentro do esporte ou fora, ou eu coloco ela dentro do esporte e crio uma instabilidade que talvez não tenha solução para todo o esporte, que inclui milhares e milhares e milhares de pessoas que são facilmente elegíveis para aquele esporte. De novo, não é uma questão de discriminação, é uma questão de decisão que tem que ser tomada em função da maioria e permitir com que a minoria, a exceção, tenha ferramentas legais e sociais para se incluir de uma forma em que preserve o ambiente saudável competitivo para todos. Eu espero que eu tenha conseguido explicar. Não é definitivo, não tenho a pretensão de ter o conhecimento médico, legal, social para afirmar, mas eu sinto que nesse momento seria uma notícia difícil de ser dada, uma pílula difícil de ser engolida, mas eu acho que o esporte não tem ferramentas o suficiente para incluir uma situação que requer tanto cuidado e atenção. Eu acho que é isso.